E as pessoas, geralmente, elas procuram curso de oratória, que é o que eu estava falando para vocês, justamente quando esse medo vem. Elas não procuram que, cara, eu já falo bem. Ah, é? Então faz um curso de oratória que você vai ser imbatível. Eu falei isso para as pessoas no começo. Você vai ser imbatível. Por quê? Porque aí você vai falar com técnica. Aquilo que já é bom e que você faz intuitivamente, você vai conseguir aplicar. E não é em livro que você vai aprender oratória, porque o livro ele é bom e ele vai trazer para você qual técnica? Olha, então, para dicção, tem essa e essa e essa técnica. Tá, mas qual é a mais adequada para você? E se essa não der certo, qual é a outra? Qual o plano B que eu tenho? Qual é o plano B? Entendeu? Porque uma coisa é, eu vou trabalhar a sua dicção se você fala rápido e as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Esse é um exemplo. Ou eu vou trabalhar a sua dicção porque você gagueja. Agora, às vezes você fala rápido, mas a sua dicção é boa. E aí, por que você não pode falar rápido? Se eu trouxer, por exemplo, a diferença de uma comunicação num vídeo do YouTube e um vídeo de GTV, e no Story ou num Reels, é completamente diferente. A velocidade é muito maior no Reels e no Story. Tem que ser, senão as pessoas dormem, porque é uma comunicação fast. As técnicas que eu vou usar para um outro tipo de vídeo mais longo, como no IGTV e no YouTube, são diferentes. Inclusive, tem um curso que fala sobre isso, né? Tem um curso para redes sociais, especificamente para redes sociais. Gente, é sério. Vou colocar aqui embaixo o link. Vocês precisam olhar isso. É muito incrível, mesmo que você já fale bem. Sério. Eu acho que uma coisa que tem que deixar bem claro é que eu acho que essa questão de oratória não é só questão de advogado, essas coisas. Eu já vi várias e várias pessoas que, quando trabalhei em corporativo, quando ia falar com o diretor, passava mal. Só do fato de você ir lá apresentar uma planilha e o diretor fala assim, tá certo esse número? Aí a pessoa já... Você tem certeza? Sem certeza, então eu tinha, não tenho mais. É isso. Mas quando você tá falando com uma pessoa só, não é mais questão de insegurança do que esse bloqueio ou Mas não? você tem segurança. Porque foi você que fez o número. Tá, Aí você passava por isso? Já passei algumas vezes no começo, aí depois eu aprendi. É porque o que acontece? Algumas pessoas, principalmente quando você está no tete-a-tete e você tem essa convicção da avaliação. Você está no tete-a-tete com a pessoa e algumas pessoas elas já têm uma postura que impõe autoridade sobre você. E se você não tiver a técnica que consiga não só fazer com que ela te olhe de fato como uma outra autoridade que está falando com você, mas mais do que isso, você não souber identificar nela qual é a técnica que ela está usando, você vai pensar, é comigo, não gosta de mim, tá aqui para levantar todas as objeções sobre o que eu estou apresentando e volta a ser uma coisa sua. E aí você entra num ciclo, porque você não sabe que ali é só o jeito de falar. Não sei quanto tempo vai durar nosso podcast, né? Porque a gente gosta muito de histórias. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi dentro da advocacia. E aí depois eu volto para a história, né? Que eu não terminei de Não se preocupa, tem uma contar. galera do mapa mental. Ótimo, isso é excelente. Fica tranquila. Eu me lembro que nesse escritório, o último escritório que eu trabalhei, que foi justamente o escritório que eu ganhava esse salário no final, mas eu entrei ganhando R$2.200 nesse escritório. Fiquei lá por quase 4 anos. E a gente atuava para multinacionais. E aí eu me lembro que eu tinha 2 meses de escritório quando o meu chefe pediu para eu fazer um recurso especial. Para quem não sabe, é um recurso que vai para os órgãos superiores, né? De julgamento, já um julgamento colegiado. E eu fiz esse recurso especial e todo dia eu batia porque ele tinha que revisar. Nada saía do escritório sem revisão dele e assinatura dele. E aí eu falei para ele, olha, o recurso está aqui. E hoje eu não posso. Resumindo, ele foi revisar o recurso no Fatal. Ou era aquele dia ou a gente perdia o processo. 6 horas da tarde. Quando ele pegou o recurso, ele olhou para mim e falou assim, tá tudo errado. Aí eu falei, como? Aí ele falou, tá tudo errado, não é nada disso aqui a tese. Aí eu falei, doutora, a tese é essa? E aí eu expliquei por A mais B que a tese era essa. Ele falou, então, mas essa tese não vai subir. Eu quero que você faça assim, assim, assado. E aí eu falei, doutor, eu não concordo com a tese do senhor. Por isso, isso e isso, com educação. Mas assim, eu sempre tive muito essa visão e essa preparação, porque daí eu já tinha passado por todos os meus cursos de oratória, já era campeã de oratória a essa altura e tal. E a comunicação, ela faz você impor limites às pessoas. Elas precisam saber até onde elas podem ir com você. Quando a pessoa ela monta em você, quando a pessoa ela te desrespeita, é porque a culpa é sua.
Por que eu falo isso? Ah, Giovana, mas você está colocando a culpa na vítima. Não, eu não estou levando isso para critérios de abuso. Não, quando eu falo de respeito, eu estou dizendo respeito como profissional. Você impõe o limite. As pessoas precisam enxergar o limite em você. E aí, claro, ele tem muito mais experiência que eu. Claro, o escritório era dele. Mas eu era advogada. Eu não estava ali só para falar, vou copiar e colar. Não, eu desenvolvia teses. E eles me reconheciam por isso. Os trabalhos difíceis eles colocavam na minha mão. Então, eu disse para ele, olha, eu acho que é por aqui que a gente tem que ir. Aí, nesse dia, acho que ele estava estressado, porque ele nunca tinha falado assim comigo. E aí, ele falou assim para mim, mas o nome que está na parede é meu. Então, você vai voltar lá e fazer do jeito que eu estou falando. Aí, eu olhei para ele e falei, ok. Levantei, fui, terminei o recurso especial 10 horas da noite, voltei na sala dele, com a tese do jeito que ele pediu, sem o meu nome. Eu não assinei a petição. E aí eu lembro perfeitamente que ele olhou para mim e falou assim, você tirou o seu nome da petição? Eu falei, sim, senhor. Aí ele falou assim para mim, eu não acredito. E aí ele tinha aquela cadeira que a pessoa deita e parece que ela vai cair. Que toda vez que ele deitava naquela cadeira, eu tentava segurar, sabe? Aí ele começou a rir. Sabe, a gargalhar. Ele falou assim, eu não estou acreditando nisso. Por que você tirou o seu nome? Eu falei, porque como o senhor mesmo disse, o cliente é seu, a tese é do senhor. Não tem por que meu nome tá aí. Se der qualquer problema, quem vai responder é o senhor? Com educação. Mas naquele momento ele entendeu, opa, existe um limite. Essa pessoa que está aqui não é um pau mandado. Gente, ninguém quer pau mandado em empresa. E você estava falando sobre isso, não é só a advocacia. Eu costumo dizer que só existe uma profissão no mundo. Vendedor. Não importa qual é a profissão que você escolheu, você se vende o tempo todo, ou como pessoa, ou como profissional, ou um produto ou um serviço. E as pessoas, elas não têm como acessar o que está dentro de você. Você pode ser a melhor pessoa do mercado. Isso está dentro. Eu só enxergo o que você externaliza. E como que você externaliza? Comunicando. Se você é a pessoa mais foda do mercado, mas na hora de falar você ombrinho para baixo, então, não, realmente, eu coloquei minha assinatura, eu vou fazer do jeito que o senhor está mandando e a pessoa não vai te olhar com o mesmo olhar. Então, é aí que eu digo que a responsabilidade de impor o limite é sua. Porque quando eu jogo a responsabilidade no outro, o que eu estou fazendo? Eu estou dando a solução na mão do outro. Estou me eximindo, né? Porque se a responsabilidade é dele, só ele pode resolver. Então eu fico, o lugar que eu trabalho é um caos, o lugar... Tá, mas e o que você tem feito para mudar isso? Mas poderia ter uma outra solução, né? A hora que ele chegasse e falasse assim, o nome na parede é meu, você rasgava a sua e falava assim, então faz você. Então só que aí eu seria mandada embora. É uma questão, Aí tem um né? negócio Não, bem importante, Braulio, que chama boleto. Ele vence e a gente precisa pagar, né? Na data, senão depois a gente não consegue pagar mais. Não. No nosso caso, antes da gente ter uma assistente, a gente pagava não na data, porque a gente esquecia e pagava a multa. Olha, e aí eu que bom. cansei de pagar multa, decidi contratar uma assistente que a vai multa... economizar pela multa. E desse negócio, dessa parte corporativa que você está falando, tem umas pesquisas recentes que comprovam que hoje, embora as pessoas sejam contratadas, até pouco tempo atrás, né? Elas eram contratadas por uma habilidade, que é o que a gente chama de hard skill, que é aquela que está no currículo, elas são demitidas pelas questões mais relacionadas a habilidades comportamentais, como, por exemplo, a comunicação. E hoje, as pessoas falam, assim, se você for procurar os maiores recrutadores, tá lá na Forbes, inclusive, que o ativo mais importante hoje de uma pessoa é a comunicação. Porque é muito fácil eu ensinar o que é técnico. Então, é fácil, por exemplo, eu pegar um estagiário e colocar ele dentro do escritório e ensinar ele a desenvolver uma tese. Mas ensinar ele a fazer uma audiência, ensinar ele a atender o cliente, e ensinar ele a responder, dar solução para o cliente no telefone. Ou rebater um argumento do juiz. Ou rebater um argumento é muito mais difícil. Com certeza. Então, é uma habilidade que não são todas os profissionais que vão conseguir ensinar. Por isso que é tão valorizado hoje.